todos nós viemos em busca de algo aqui hoje. Estou certo de que teremos a oportunidade de receber algo do que buscamos. Em determinado momento, o mestre da lei pergunta: o que está escrito na lei? O que tu lês nela? E o doutor da lei articulou o mandamento máximo: amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ao que Jesus respondeu: então faz isso e viverás. Isso deixa o doutor da lei numa saia justa, porque ele acabará de recitar a lei e não podia estar vivendo a lei. Se estivesse vivendo-a, não faria a pergunta que havia feito. Jesus então, na parábola do bom samaritano, mostra quem é o próximo, aquele que usou de misericórdia. E diz: vai e faze isso e viverás. Esta é a grande síntese da tradição judaico-cristã que nos remete à compreensão da moralidade. Todos sabemos, ou achamos saber, que o amor a Deus e ao próximo representa a síntese notável. E que nada mais precisaria ser escrito para que pudéssemos encontrar o nosso movimento de libertação. Dizemos que o amor é profundamente libertador, mas quantos adoecem quando são abandonados por alguém? Dizemos que o amor gera saúde, mas quantas enfermidades emergem de um pretenso amor que não foi correspondido? Quantas negatividades surgem de um sentimento que usamos e que não logra estabelecer os frutos que almejamos saborear? Aonde está o equilíbrio entre aquilo que falamos e aquilo que experienciamos, entre aquilo que lemos e aquilo que praticamos? Um pouco de açaí no Bauru. A nossa alegria de poder compartilhar pela primeira vez nessa cidade que todos do Pará conhecemos muito bem, em função das estadas do nosso querido amigo Richard Simonetti, que por várias vezes pôde nos trazer a mensagem lúcida da doutrina espírita em nossa Belém do Pará. Procurei-te, desarvorado e triste pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas esperanças em vãos movimentos para te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e caí vencido. Defrontei-me um dia com duas estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós três, o próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda a musicalidade que embala a natureza faz-se partitura para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde o mundo de harmonias. É a fala de Rabindranath Tagore, pela psicografia, que nos enseja a reflexão numa extraordinária síntese sobre a amorosidade. Ela nos remete necessariamente ao encontro de dois mestres, um mestre da lei e um mestre da lei cósmica. Quando o mestre da lei indaga de Jesus sobre o que ele deveria fazer para encontrar a vida eterna e poder vivê-la, ao que Jesus diz ao doutor da lei: o que é que está escrito na lei? O que é que tu lês nela? E o doutor da lei, de uma forma desenvolta, com uma memória em dia, articula o mandamento máximo: amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todo o teu coração. E ao próximo como a ti mesmo. Ao que Jesus diz: então vai e faz isso e viverás.
querendo dizer, deixando numa saia justa o doutor da época, que ele não vivia, ele acabara de recitar a lei, mas não podia estar vivendo-a, porque se ele estivesse vivendo, ele não poderia de modo algum fazer a pergunta que tinha sido estabelecida. O que ele deveria fazer para poder viver a vida eterna? O doutor, para sair do desconforto, redargue então do mestre, numa tentativa de poder, de algum modo, se sobrepujar naquela circunstância que ficara para ele relativamente incômoda, e disse: e quem é o meu próximo? E Jesus então articula a parábola do bom samaritano, bem conhecida do movimento espírita, e que traduz numa boa medida a nossa relação que se deve dar no campo da amorosidade. E depois de traçar toda uma parábola que deveria encerrar a resposta acerca de quem seria o próximo, o diálogo se encerra quando Jesus pergunta, após dizer a parábola: quem te parece ter sido o próximo? E o próximo na parábola era um homem de uma vida, um herege, um homem de uma vida considerado pelos judeus ortodoxos. Era um herege, não cultuava o templo central de Jerusalém, era um samaritano. E o doutor da lei não poderia pronunciar samaritano, ficaria muito ruim. Ele já estava numa posição de desconforto. Então ele diz: aquele homem que usou de misericórdia, que era o samaritano, que atendeu o homem caído na estrada, que tinha sido assaltado e estava semi-morto, da parábola. E Jesus então diz: vai, faze isso e viverás. Esta é a grande síntese da tradição judaico-cristã, que nos remete à compreensão da amorosidade. Todos temos de cós salteado de que o amor a Deus sobretudo e amar o outro como a si representa a notável síntese, e de que mais nada precisaria ser escrito para que pudéssemos encontrar o nosso movimento de libertação. Todavia, experienciar esse conhecimento, trazê-lo da cabeça à vivência e poder sacralizá-lo num jeito de se colocar no mundo, é o desafio de todos os tempos, diante de Jesus e de depois dele. Porque, ainda hoje, nós patinamos numa relação com a amorosidade, já que experimentamos dizer de que o amor é profundamente libertador, mas quantos de nós adoecemos quando somos abandonados por alguém? Dizemos que o amor gera saúde, mas quantos processos depressivos, quantas enfermidades orgânicas emergem em função de um pretenso amor que não foi correspondido. Nós protagonizamos oralmente de que o amor efetivamente ao divino e aos outros e à humanidade deve nos libertar. Mas diante de uma decepção frustrante, num trabalho comunitário ou num centro espírita, nós logo entramos no desânimo, no tédio, nos afastamos e, em nome do amor, nos isolamos. Porque se o amor que nós exaltamos, que está posto na literatura sagrada de todos os povos, e que nós, de uma certa forma, arrolamos como sendo o propósito da nossa movimentação, gera consequências tão funestas, decepções, frustrações, enfermidade, obsessões, quantas negatividades surgem em função de um sentimento que nós, pelo menos dizemos que fazemos uso dele, e que não logra estabelecer os resultados felizes, os frutos sazonados que todos almejamos degustar, saborear. Efetivamente, há um desequilíbrio entre aquilo que falamos e aquilo que experienciamos enquanto ensaio com a realidade essencial da amorosidade. Nós vivenciamos um fosso entre aquilo que lemos e aquilo que tentamos elaborar enquanto conduta, enquanto atitude. A nossa relação com o amor tem sido tão esquisita, tão confusa,
tão ambígua, que o espírito Manuel Filomeno de Miranda, na obra Perturbações Obsessivas, chega a dizer mesmo que o amor hoje está a serviço das sombras, em função da banalização com que se elabora teorias, ideias e condutas, trazendo como uma chave de apresentação, trazendo como rótulo o amor. Portanto, o amor estar em baixa, efetivamente usado indebitamente, ele não logra estabelecer os resultados que deveria ser inerente à sua própria natureza, já que ele traduz, em última instância, as leis cósmicas. E as leis cósmicas são perfeitas, e aqueles que as observam necessariamente estão no bem e, portanto, usufruem da felicidade decorrente de tal aliança. Logo, esse amor, que levantamos aqui e acolá, que talvez precise ser revisto, não só na fala, mas especialmente na análise e fundamentalmente no comportamento. Porque se o amor gera consequências ruins, necessariamente, ele não está alinhado com o amor cósmico. Ele talvez se assemelhe ao mestre que indagava de Jesus, sem ser um mestre da prática, era apenas um mestre da teoria. Talvez o amor possa ser uma grande e bela ilustração, mas ele não comparece com o seu conteúdo correspondente, porque há uma certa fissura entre aquilo que propomos e enaltecemos, estudamos e lemos, e aquilo que deve ser concretizado num exercício de convivência. Ou seja, há, numa certa medida, um fenômeno esquizofreniforme da nossa relação com o amor, já que ele, em sendo a síntese das leis divinas, não poderia de modo algum ensejar consequências funestas. Portanto, à proporção que vamos tendo mais cuidado para poder lidar na análise da amorosidade, nós vamos logo nos dando conta de que o amor é tomado por alguns conteúdos psicológicos que não traduzem efetivamente a excelência desse sentimento. Quantos de nós alinhavamos o amor, por exemplo, numa correspondência direta com a sexualidade e tomamos como sinônimo, muitas vezes, a ponto de dizermos assim: vamos fazer amor, e na realidade é apenas um sexo, que foi ali entretecido pela internet num primeiro contato. É uma relação apenas virtual, sem ser virtuosa. E alguém, depois desse contato, vai fazer amor. Não vai fazer amor. Vai fazer um sexo fortuito, ocasional, um sexo de periferia, uma relação efetivamente orgásmica, que pode proporcionar aos encontrantes, mas muito distante da amorosidade. Porque o amor pressupõe uma série de instâncias que envolve um relacionamento necessariamente de aproximação e de conhecimento. Ninguém ama o outro se não conhece. Ninguém ama o outro se não se aproxima. Ninguém ama o outro se não estabelece uma relação de, aproximando-se, de intimidade. Há, na relação de amor, ingredientes que são fundamentalmente necessários de uma relação profunda de amor. Seja ela de uma relação romântica, seja entre dois irmãos, dois amigos, seja ela entre pais e filhos, que implica numa relação de convivência, trazendo para essa estrutura a cumplicidade, a intimidade e a reciprocidade. Não tendo essas características, dentre outras, o amor, quiçá, leve uma fala de que seja, mas não é. O amor está enfraquecido, desvitalizado, anêmico e, às vezes, completamente ausente, numa relação de encontro sexual, no qual você apenas encontrou na balada alguém, e daquela relação se deriva uma ficada, e da ficada se deriva um relacionamento sexual. Ali não há amor, porque não houve tempo,
de aproximação, de conhecimento. E ainda que você pretenda encaixar isso como um amor, e ainda que você diga que foi um amor à primeira vista, numa linguagem poética, ou tentando até evocar a reencarnação para justificar aquele encontro e todas as suas consequências que terminaram na cama, isso não é amor. Habitualmente, excepcionalmente, você poderia dizer que encontrou alguém nessas circunstâncias. Até porque na balada, você, tal como eu em relação a vocês nesse momento, não enxergamos muito bem um ao outro. Nós não sabemos até onde o outro está. Não sabemos, não teremos condições sequer de poder dizer a cor dos olhos do outro. Como é que a gente pode amar alguém sem olhar nos olhos? Não conseguimos ouvir a fala do outro. A fala do outro, ela é abafada pela musicalidade do tantum, 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 do batistaca. E ainda que a música seja melódica, ela está num alto volume, parece que ela está propositadamente posta para inviabilizar uma proximidade, uma aproximação. Então o diálogo, ele é escasso, precário, ou praticamente não existe. E sem dizer que a maioria das pessoas que frequentam a balada usa os aditivos que alcançam o sistema nervoso central, e as relações, elas são relações, portanto, mediadas por uma química que se estabelece desde o álcool até substâncias outras psicoativas, que podem levar a um processo euforizante, e você pode muito bem se confundir num processo quase delirante de que você encontrou seu grande amor. E dali, naturalmente, você vai derivar para uma ficada, e você, para ficar, não precisa abordar o outro, porque na pista de dança, as pessoas estão tão próximas, que elas tocam-se e ficam-se de qualquer forma, mesmo que elas não queiram. E o processo de ficar, ele é uma relação quase que coisificada, porque você não vê, não ouve, não fala e não pensa direito, porque está quimicamente dominado. Então veja que é uma relação de dois seres que quase, numa força de expressão, estão bestializados, estão fora de si. E tanto é assim, que mesmo que você encontre a pessoa no outro dia, você não a reconhece. Porque não era você quem se relacionou com ela, e não era ela quem se relacionou com você. Foi um encontro químico, que você poderá qualificar como sendo um encontro amoroso, e poderia ter dito num dia antes, num movimento delirante de que você tinha encontrado o amor da sua vida. Mas para lá, bem distante das baladas, bem distante da internet, quantas pessoas transam, mas não amam. Por isso, outro dia um amigo aqui de São Paulo disse, conversando com outros, eu estava com a minha esposa transando amor, fazendo amor na praça, e os companheiros olharam assustados, achando que estavam fazendo uma cena erótica, pornô. Ele disse, não, nós estávamos distribuindo pão aos mendigos na rua, estávamos fazendo amor. Fazendo um contraponto, exatamente, porque nós fazemos sexo, mas não fazemos amor. E em fazendo sexo, dizemos que estamos fazendo amor. Aliás, mesmo entre os casais, vindo um pouco mais para a intimidade daqueles que vivem uma vida mais organizada, mais metódica e menos periférica nos movimentos que se fazem em torno de uma sociedade de consumo que usa o sexo como um instrumento aliado aos produtos que querem vender, nós vamos encontrar uma fala do psiquiatra, psicanalista, naturalmente irreverente, mas dizendo muitas verdades, Galharça, quando haveria de afirmar, em Belém, numa fala muito interessante, ele dizia que 95% dos casais vão para a cama porque não querem intimidade. Ou seja, nós usamos o sexo sem viabilizarmos a amorosidade. Às vezes, nós transamos para não conversar. Quantos casais, ao invés de resolver a encrenca durante o dia, eles pedem perdão transando, mas não conversam sobre o conflito. E se não conversa, não resolve. Se não resolve, o conflito se repete. Então, o sexo, às vezes, é utilizado como um tapa-buraco
em nome de um amor, quando o amor, naquela circunstância de conjugalidade, ele deveria exatamente não estar na cama, estar na sala ou no quarto, sentado às cadeiras ou à cama, mas para um diálogo, para uma entrega, para uma abertura de corações a corações, porque não se trabalha conflito procurando tapar um buraco através da sexualidade. Isso é inviabilizar uma relação amorosa. Então, a fala do psicanalista, no lidado profissionalmente, ele tem muita razão. Pode ter até exagerado, mas muitos casais transam porque não querem amar, ou buscam no sexo o amor que anseio, sem se darem conta de que o sexo não é amor. Por isso, Roberto Carlos entretém na sua música, dizendo: eu não quero ser mais um na sua cama e viver a minha vida se arrependendo. As relações, elas estão, portanto, às vezes muito próximas do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual, psicológico, das relações de almas, nós estamos distantes e temos fome de amor. A nossa sede de amor, ela está presente inconscientemente. Às vezes, a compulsão para a alimentação é a necessidade do preenchimento de um vazio que se estabeleceu na nossa história de vida e que eu busco, através do alimento, o amor que me foi negado. Porque se há, numa relação de constituição da personalidade pelo viés da reencarnação, fundamental para que possamos lograr nos colocarmos bem no mundo e aproveitarmos a nossa existência corpórea, essa nossa encarnação, chama-se a maternagem e a paternagem. A carência dessas duas modalidades de amor, que serve como a nutrição mais fundamental para uma criança, que supera de muito o leite materno, ainda que se tenha o leite materno e que se protagonize uma ração isenta, estéril, de qualquer componente de impureza, se não houver amor, há fome na alma. Porque o leite, ele é apenas capaz de nutrir o corpo, ele não é capaz de alcançar a alma. E se não é capaz de alcançar a alma, o que é que nutre a alma senão o sentimento do pai e da mãe, que acolhe o filho, e mesmo que dê só a mamadeira e não tenha o leite materno, a despeito do corpo não receber a melhor ração alimentar, que é a natural, a do leite, do seio da mãe, ainda assim, é melhor a mamadeira com amor do que o seio desamado, do que o seio dado por uma obrigação, ou por uma mãe que repudia, ou por alguém que apenas amamenta o filho, mas que não é a mãe, porque ela está ausente da relação afetiva. A maternagem e a paternagem é o investimento do amor na alma para que ela se constitua egoicamente. Não sem razão, as experiências uterinas revelam as motivações de traumas que surgem na infância e desaguam numa juventude, às vezes desencontrada. E quando você vai mergulhar psicoterapeuticamente, o trauma está lá dentro do útero, no movimento de rejeição parental, numa negação da paternidade, num movimento de abandono em relação aos cuidados que se deveria ter com o processo gestatório, ou com a pressão que se fez dos outros em favor de um aborto delituoso. Essa movimentação, ela é tão marcante, que às vezes é necessário a alma fazer um movimento psicoterapêutico a essa instância para desatar esse nó de desamor que altera o psiquismo e que faz com que o espírito mais tarde, se desenvolvendo corporalmente, não consiga socialmente, afetivamente, colocar-se no mundo de uma forma adequada, em função dessa falha da formatação na matriz da sua composição psicológica, que o ingrediente fundamental dessa matriz chama-se amor. Amor de pai, amor de mãe, fundamentalmente. Os outros entram como complemento. E vejo isso quando, mesmo alguém que num regime de adoção,
mesmo sendo amado incondicionalmente pelos seus pais, quanto é possível a incondicionalidade do amor, do estágio em que nós nos encontramos, ainda assim, o ato de não ter ficado com seus pais enseja ao espírito que foi adotado, que vive essa experiência provacional e às vezes expiatória, um buraco. Eu vi isso certa feita numa jovem, encantadora, inteligente, formosa, que estava na universidade sem concluir um curso, porque faltava 3 matérias e fazia a sua monografia. E ela passava de uma, e demorava a passar da outra, e ela estava assim, à medida que foi se aproximando do final do curso. Então, como ela não concluísse o curso, ela buscou a psicoterapia. E a psicoterapia estabelecida levou-a no ponto culminante, que foi o útero, quando ela, em São Paulo, fora doada, ainda enquanto bebê, recém-nato, a sua mãe, que acompanhou mãe afetiva, que acompanhou o seu parto na maternidade. A despeito de ser adotada na maternidade, de terem pais amorosos, pais nutridores, suficientemente nutridores, ainda assim, ficou essa nota falha dentro dela. Ela descreve a cena em que ela nasce, trata a mãe como aquela mulher, a mãe biológica, e traz a problemática que deveria se revelar para ela, com o medo de perder a sua relação com a matriz, do mesmo jeito que ela não conseguiu se fixar na mãe biológica e ser amada como deveria ser, como ela desejava ser, e ter sido abandonada e rejeitada, como ela mesma traduzia. Agora, ela linkava com a formação do curso, ela fazia curso de turismo. Em passando e concluindo o curso, ela galgava um patamar de emancipação que deveria projetá-la profissionalmente para uma emancipação familiar. E sair de casa era como sair do útero. O link ela fez com precisão, não precisou do meu auxílio para poder fazer essas ligações. Ela mesma fez. Me formar é a ameaça de eu perder a minha família. Eu já perdi uma, agora perderei a segunda. Naturalmente, que era a confusão que o espírito trazia em não tendo resolvido o primeiro abandono. Este é um exemplo único para mostrar o quanto o útero, o quanto a relação de gestação ela é importante e o quanto o amor materno, paterno, ele é assinalado pelo espírito, que a despeito de estar num movimento de adormecimento, num movimento de relativa inconsciência, mas inconscientemente ele registra tudo, como uma máquina fílmica, cujo diafragma se abre e faz o registro dos 9 meses, nada obstante, ainda não revele isso após o nascimento, ou revele quando a criança nasce e sofre de depressão recém-nascida, em função das ameaças abortivas do casal, que, não acolhendo a criança, geraram naquele espírito que, não tendo títulos de enobrecimento para a superação do confronto, entrega-se, regido pela rejeição, a um processo de depressão, a despeito de ser uma criança que surgiu do útero e que não quer mamar, não quer viver, quer voltar para o mundo espiritual, porque o início já foi desastroso. Resolver essas questões, portanto, demandam um olhar para avaliarmos que nós, enquanto adultos, jovens e velhos, trazemos uma história de vida e, por isso, o amor não recebido. Nós precisamos ser amados. Amai-vos uns aos outros. A relação de amor é uma relação de reciprocidade, necessária à nossa constituição. Mas se não recebemos o amor suficiente na infância, isso se estabelece como um movimento de uma lacuna, uma fissura, e isso reverbera ao longo da minha história de vida, às vezes passando de uma vida para outra vida, ou para outras existências corpóreas. Logo, a nossa confusão com o amor, ela não é simplesmente leviandade,
Nós não brincamos de transar com o outro. Nós temos compulsão sexual porque nós temos uma sede de amor. Nós temos uma compulsão alimentar porque nós queremos preencher um vazio de uma nutrição que não me foi dada. Dizia-me uma paciente em transe, no chão, em função do quadro de pânico que ela experimentava naquela hora, no transtorno movido pela ansiedade tóxica, e ela dizia que o pai veio e a abraçou, e ela disse, era isso que eu queria. E eu me entregava a outros braços de outros homens, mas foi necessário eu ter uma crise de pânico, cair no chão, para que meu pai pudesse me abraçar, porque o abraço era escasso, a demonstração de afeto pai e filha era precário, e ela, em sendo uma menina inquieta, rebelde, quanto mais rebelde, menos amor, como processo punitivo, quando deveria ser ao contrário. E ela então se entregava, adolescente, se entregou a muitos homens em relações irregulares, sob a crítica dos pais, o que reforçava o distanciamento dos pais. Vejam que coisa curiosa, quanto mais doente, mais o remédio está distante. Mas diante da crise de pânico em que ela caiu no chão, revelou-se o pai agachando-se, abraçando-a, e ela recebendo o toque que ela queria receber. Quantas pessoas, portanto, buscam experiências variadas, buscando a amorosidade. Lembro-me, numa circunstância, acolhendo uma pessoa que trazia uma dificuldade sensorial importante, e trazia um tique que o incomodava, o que fazia usar botox na fisionomia, na face, em razão do quadro de ansiedade extremamente avolumado e de uma condição orgânica muito precária. E quando nós fomos aprofundando a sua história, ele foi me dizendo de que ele vivia numa cidade do interior e ficava bem distante do centro, e de que o muro que cercava a sua casa, que era uma casa bem posicionada, com muito espaço, com terreno em torno, o muro era bem alto, e de que ele só tinha cachorro, porque gente era muito difícil de poder conviver. Ele vivia essa misantropia, esse isolacionismo, e quando nós fomos acompanhando a história dele, nós fomos vendo de que ele era um homem movido por relações afetivas que eram naturalmente maculadas por uma culpa estonteante. Quando ele era menino, e a mãe rompeu com o pai, e rompeu com o pai num relacionamento de extraconjugalidade para ficar com um amigo do pai. E ele era o filho de preferência da mãe. E diante daquela dicotomia pai e mãe num processo separatório, a mãe que se separava ficava com os filhos, e ele, nada obstante percebesse que o pai estava vitimado pela separação e que estava numa circunstância muito ruim, ele acabou cedendo para a mãe, que conseguiu, no relacionamento amoroso que tinha com ele já antes da separação, agora mais intenso, envolvendo o filho, ele se sentiu seduzido mais ainda intensamente pela mãe e fez um bandeamento, foi para o lado da mãe, e o pai desapareceu da sua existência. E mais tarde, quando ele já está entrando na idade adulta, ele é chamado para ver o pai, e o pai está de improviso numa instituição de caridade. Caíra no alcoolismo, seguida a separação, e depois estava na posição de um mendigo, barbado, descuidado. Quando ele viu o pai naquela instituição de caridade sendo acolhido, numa condição precária, ele se sentiu profundamente culpado. E a partir daí, aquele homem que não conseguiu elaborar a sua relação de amor com o pai e com a mãe no regime possível, sentindo-se culpado porque, numa certa medida, ele achou que fez opção pela mãe, e como criança é perfeitamente compreensível que ele também pudesse fazer isso, mas ele não se perdoou. Então ele dizia, eu não amo ninguém. Então ele tinha muitas mulheres, era um homem extremamente sedutor, tinha muitos filhos, mas não ficava com nenhuma mulher.
Então uma das esposas, telefonando para ele, disse: olha, você tem que atender a nossa filha está se envolvendo com um homem casado, e ele está a seduzindo, e ele não tem nenhum futuro para ela. Ele disse: deixa que eu resolvo. Aí ele foi conversar com a filha, para vocês verem o formato psíquico dele. Aí a filha disse: pai, ele está separando, pai. Ele está dando um tempo para poder comprar um apartamento para a gente morar junto. E ele disse: então pronto, não precisa mais esperar tempo nenhum, eu dou o apartamento. O apartamento fica no seu nome e eu dou. Separação total de bens, eu dou, você casa com ele. Pode dizer para ele que eu dou o apartamento. Quando a filha foi e disse para a mãe quase entra em colapso: você é um doido, olha o que você disse para a nossa filha. Eu estou pedindo para você ajudar a nossa filha, e você faz exatamente o oposto, você joga ela no precipício. E ele me dizendo, contando essa história, dizendo: eu já fiz isso muitas vezes, eu sou um macaco velho, eu conheço o homem safado, um safado conhece o outro. Então a filha foi, disse àquele homem que lhe acenava com as aventuras de uns momentos, como se pudessem viver venturosamente longo tempo, disse que o pai cedia o apartamento, daria um apartamento, que eles podiam casar, e o cidadão então pulou fora da relação. E ele disse: mas isso era óbvio que ia acontecer, eu fiz o que esse homem faz muitas vezes. Esse homem, quando falou do pai, entrou em pranto copioso. A sua relação de amor perturbada na infância refletia-se na sua vida adulta. Ele polarizava a sua relação em relação às mulheres, mas com muita dificuldade, por conta da dificuldade que teve de elaborar o conflito que teve com a sua mãe. As relações de acasalamento e casalamento formal não foram mediadas pelo sentimento de amor. Haja vista que ele se separou de todas elas. Mas, curiosamente, numa das mulheres, dentre muitas que ele se relacionou, ali diante de mim, estava uma, com a qual ele manteve um relacionamento, como várias outras, temporário, depois das separações sucessivas que ele fez de conjugalidade formal, e ela fez um processo de adoção, e a criança que for adotada era uma criança que simplesmente desmanchou o gelo com que aquele homem se apresentava na estrutura do seu coração. Ele me dizia: eu não sei o que tem essa criança me faz me vir do interior, mas eu me preocupo com ela. Ele falava definitivamente um homem apaixonado por aquela criança, que não tinha nenhum predicado que pudesse dizer que devesse, de algum modo, seduzir aquele homem. Ao contrário, era uma criança magrinha, porque era uma criança doente, tinha uma doença crônica, mas também não inspirava compaixão. Era uma doença crônica, ela não estava para morrer. Mas aquele homem, diante daquela criança, já rompido com essa mulher com quem ele se viveu há algum tempo, assim, de forma circunstancial, como ele o fazia, freelance, agora não conseguia se distanciar, porque simplesmente sentia uma coisa que ele não sabia definir por aquela criança. Parece que a misericórdia divina colocou aquele espírito para guindá-lo a uma posição de encontro ao amor. E eu olhava, a dedicação que aquele homem tinha com aquela criança era incomum, considerando a forma como ele tratava os outros filhos, que já eram adultos. E aquele homem estava, portanto, diante de mim, trazendo uma história, a exemplo de tantas outras histórias, daqueles que não somos devidamente cuidados e enfrentamos as dificuldades, e a partir daí nós nos perdemos nas relações de amor. Uma história similar, que eu gostaria de compartilhar hoje, dentro dessa temática, foi de um outro homem septuagenário, que me procurou com a mulher, sentado diante de mim, e ele dizendo: eu venho aqui tratar com o senhor porque eu tenho ciúme da minha mulher. Nós se costumamos dizer que o ciúme é o codimento do amor, né? Dizer, se não tem ciúme, não tem amor. E pensa, quanto mais ciúme, mais eu amo você. Mas por que você está tanto ciúme? Porque eu amo você, a gente costuma dizer. Não é, tem ciúme. Ciúme não é amor. Ciúme é uma degenerescência, é uma negatividade, é uma contaminação da amorosidade.
Este homem me dizia do ciúme dele e dizia assim: eu estou cansado de ter ciúme. A esposa diante de mim dizia: doutor, ele tem tanto ciúme de mim, e ela correspondente à sua idade, que até hoje eu não posso no carro olhar para o lado. Se eu olho para o lado, ele briga comigo. Brigava com a televisão, porque ela estava olhando a televisão. Era um homem que tinha um ciúme mórbido, patológico. O ciúme já é alguma coisa disfuncional, mas o dele era demasiado. Então, nós podemos cuidar desse homem durante um bom tempo. E fomos a matriz da forma pela qual a relação dele com o amor ficou atrapalhada. E, a exemplo de muitos que conhecemos no mundo, nós vamos encontrar nele a explicação para muitas ocorrências do amor que se desvia da sua natureza e se deforma e se coloca no mundo de uma forma desengonçada. Este homem, aos 7 anos de idade, viu a mãe transando com o melhor amigo do pai dele. Uma traição, que ninguém testemunhou, apenas ele. A partir dali, esse garoto fez um movimento que psicologicamente a gente chama de repressão. Ele reprimiu aquela lembrança. Para sobreviver, o trauma era demasiado. Para sobreviver, ele fez um movimento de negação daquela memória, e ele foi crescendo, não obstante aquela memória estivesse dentro dele ativa, porque toda memória que está negada, reprimida, não morre, não é um arquivo morto. É como se fosse um arquivo que tivesse contaminado no computador. Toda vez que você toca, vem e contamina os outros programas. Assim era ele, um homem bem apessoado, muito bonito. Ele, então, passou a vida inteira se vingando da mãe, descartando as mulheres. Seduzia propositadamente as mulheres, e quando elas estavam o amando, ele descartava. E como ele era um homem bem posto, também economicamente, ele tinha as mulheres que ele queria, até um dia em que ele sentiu necessidade de ter filhos, e aí ele escolheu uma mulher feia para casar. Pense numa mulher feia. Mais feia. Ela era horrorível. Eu vi, porque ela estava na minha frente no primeiro encontro e único que nós fizemos com ela. Não obstante ele tenha casado com uma mulher horrível, ele não deixou de ter ciúme. Teve filhos, mas ficou vitimado pelo ciúme. A relação de amor dele ficou de tal forma maculada, que mesmo com uma mulher que era honesta, séria e feia, não foi capaz de poder eliminar a encrenca dele. A encrenca do ciúme mórbido que se revelava num trauma na relação de amor com a sua mãe, na relação com seu pai. Todos nós, aqui e acolá, tomamos o amor por um outro conteúdo que às vezes gera sofrimento, dor, e não nos damos conta de que não é amor, de que é alguma outra coisa, de que o amor pode estar junto, mas não é amor na medida em que tem negatividades como consequências. Às vezes tomamos como amor uma relação de apaixonamento. Paixão, conforme os Espíritos disseram Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, é uma pulsão que está em a natureza e que deve desaguar no sentimento, portanto, no amor. Mas a paixão em si mesma, ela ainda não é o amor. Ela é a antessala através da qual o amor pode emergir. Se você cultiva a paixão e faz o aprofundamento da relação, ela pode, portanto, derivar dela a amorosidade. Senão, você fica só na paixão. A paixão tomada como amor é um equívoco. Como diz Chico, é a casa que se incendeia com o fogo da paixão, diferentemente do fogo graduado no fogão, que aquece e faz o alimento, que é o amor. Fazendo, portanto, uma analogia com a natureza desses dois conteúdos da alma, paixão e amor. A paixão, muitas pessoas se apaixonam facilmente, pensam que estão amando, e são capazes de fazer qualquer coisa, até romper compromissos honoráveis. São capazes de cometer atos graves do ponto de vista da ética, rompendo com a ética, e têm atitudes em nome de um amor, que na verdade é paixão, que são exorbitantes.
Muitas ocorrências que culminam no suicídio e no homicídio, ou nos dois ao mesmo tempo, derivam, entre aspas, de um amor passional, ou seja, de uma paixão que não teve o regimento adequado dos seus protagonistas e que às vezes acaba num fogaréu que termina por incinerar os participantes. O amor não pode ser confundido com a paixão. É natural compreender que o amor, em eclodindo, derivado da paixão, esta pode e deve permanecer, como um elan que linka o sentimento da amorosidade ao exercício da sexualidade numa relação romântica que evolua para uma conjugalidade. Todavia, se não ama, observa-se um fenômeno muito curioso. Nós estrangulamos esse elan do apaixonamento e a relação de conjugalidade vai ficando insípida. E fica um sexo protocolar, e fica uma amorosidade, parece que faltando um condimento a mais. É que essa expressão da amorosidade, ela foi congelada pelo casal. O espírito Eva, que se comunica, o espírito guia que se comunica por Eva Pierracos, que construiu o trabalho do Pathwork, haveria de dizer de que quando nós congelamos a relação de amorosidade, nós perturbamos essa tríade que deve estar presente na relação de conjugalidade saudável: amor, o apaixonamento e sexo. Ou seja, quando o casal chega para mim e diz que namoraram 5 anos, estavam casados há 15 anos e agora estão vivendo o conflito do processo da separação, eu sempre indago: mas pelo quê? Vocês, quando casaram, deixaram de namorar? O namoro fala desse movimento do apaixonamento. O apaixonamento tem que acompanhar o relacionamento de conjugalidade. O casal que não investe nesse enamoramento, nesse apaixonamento saudável, que desce daquela manifestação inicial explosiva para ficar num tom absolutamente saudável e que dá à amorosidade o link, a ponte com a sexualidade, e que enseja o casal viver longamente essa experiência de conjugalidade, valendo-se dessas 3 forças da alma. Mas se o casal, independente de idade, se ele congela o exercício da amorosidade, ele compromete o relacionamento de conjugalidade. A paixão se retira, o sexo fica insípido, especialmente a mulher faz um movimento de recuo, e dependendo da orientação religiosa, dependendo da tradição, do costume, da cultura do casal, eles caminham para uma ameaça de separação, especialmente quando eles estão nesse momento de vulnerabilidade, que é quando eles rompem, por assim dizer, o link dessas 3 forças que deveriam estar integradas harmonicamente. Surge alguém acenando para uma amorosidade que está congelada no outro ponto, através de um sentimento de apaixonamento súbito que surge. Ou seja, o casal que está em crise, nessa movimentação, é nessa instância que surge uma outra pessoa, e não poucas vezes surge uma outra pessoa vinda do passado, na fala do Espírito Emmanuel, exigindo do casal muita atenção, porque senão a tensão da conjugalidade pode levar o casal a uma fissura infelizmente desmesurada, e leva este ou aquele parceiro, ou ambos, para aventuras que quase sempre não logram ter sustentação durante longo tempo, com todo o trauma de uma separação. Mas, fundamentalmente, está num amor que não foi cultivado, está num amor que não foi nutrido numa conjugalidade, está num amor que foi, numa certa medida, ele foi colocado de lado, ele ficou numa rotatória, porque o exercício de amor entre 2 pessoas é uma viagem infinita, significando dizer que quem ama deve sempre estar se desvelando para o outro, mas o maior medo do ser humano é do rechaço, o maior medo do ser humano é de ser abandonado. Então o casal às vezes se fecha e se blinda do outro
como se ele, em se blindando, o outro não pudesse ver as dificuldades que ele ou ela estão apresentando, e como se isso fosse manter a relação. Isso é exatamente o congelamento do amor. Porque o amor que ama, comunica, cuida, expressa-se, entrega-se. Eu não perco o amor por alguém porque me revelo a esse alguém. Toda relação de amizade, ela é assegurada num ambiente de vulnerabilidade quando eu me exponho. Mas eu me exponho num ambiente de segurança porque há amor. Há vulnerabilidade? Há, porque nós, seres humanos, somos vulneráveis. Não há nenhuma garantia. Mas também não há garantia de sucesso nenhum se eu me mantenho fechado. Por isso que uma relação entre dois companheiros na casa espírita, por exemplo, de amigos, que se abre um para o outro, que exerce o confessai-vos proposto pelo Evangelho, ou seja, se eles aprofundam numa relação de apoio recíproco, eles sedimentam uma relação que está para além dos cargos e fortalece o sentimento amoroso que Jesus propõe na célebre momento em que ele lavava os pés dos discípulos, fazendo menção de que eu preciso cuidar de você e você precisa cuidar de mim, de que nós somos espíritos em evolução e somos vulneráveis, e de que, portanto, se nós não nos entregamos um ao outro, nós não temos parte um com o outro. Se eu não cuido de você, você não cuida de mim, você é apenas alguém indiferente à minha vida, que ocupa às vezes um lugar na casa espírita, um cargo, mas não significa nada para mim, porque nem tem vínculo. O vínculo resulta de um amor que é cultuado, que é cultivado, e que está longe das expressões gritantes, dos grandes presentes, das grandes demonstrações de amor. O amor que é amor, ele está no cotidiano, ele está no prosaico. Pode haver um momento poético do amor, onde você faça uma demonstração mais cabal, com arrobo da alma, numa data mais significativa, mas é amor que é amor, ama no dia a dia, prosaicamente, investe. E eu não estou falando de amor conjugal, eu estou falando de amor. Amor entre amigos, amor entre companheiros de casa espírita, amor entre pai e filho, amor entre irmãos, amor entre pessoas que se cuidam, que se respeitam e que têm cuidado um com o outro. Outro dia eu vivi uma experiência dessa ordem com um amigo muito querido do Rio Grande do Sul. Eu estava fazendo uma périplo pelo interior do Rio Grande do Sul, estava fazendo muito frio, e ele estava então dormindo comigo no hotel. E eu sou uma pessoa muito calorenta, e eu estava com a coberta distante, apenas de pijama, e ele levantou, e como um pai faz a um filho, e ele tem a idade de ser meu pai, ele foi delicadamente puxando a coberta e me cobrindo, e eu estava naquele momento acordado, para que eu não pudesse experimentar o frio enregelante do sul do Rio Grande do Sul. E ele saiu na ponta dos pés, porque já amanhecia, e ele saiu do quarto para simplesmente sair, aguardando-me para tomar o café. A forma de sair, a forma de me cobrir, era a forma que demonstrava a ternura de um companheiro de espírita, paternal, com o outro, o cuidado do com o outro. Eu estava com calor, por isso que eu estava, mas ele foi e com esse gesto, demonstrou-me a ternura do calor, do amor que nunca é demais e sempre faz falta. Numa outra ocorrência, nós estávamos nos despedindo e nos emocionamos, nos despedindo num estacionamento em Santa Catarina, num congresso, e a esposa dele nos olhando, dizia: mas vocês dois não tem jeito mesmo. Chorava ele, e eu também, que não sou de ferro, comecei a chorar também. Nós nos emocionávamos, porque fazia muito tempo que nós não nos víamos, e ao nos vermos, não foi suficiente o tempo para a gente atiçar a saudade, e nós já estávamos nos despedindo, e ali no estacionamento nos despedíamos sob forte emoção, ao olhar da esposa que sorria, e talvez ficasse muito admirado daquela expressão de amor de almas, que se bem querem, que se cuidam, que passam um e-mail para saber como o outro está, que com pequenos gestos demonstram a ternura, o carinho e o cuidado para com o outro. Esses são dias difíceis, aonde nós tomamos o amor como dependência. A carência campeia no meio dos seres humanos.
As pessoas são tão carentes, que na casa espírita, se o cuidador, o entrevistador, aquele que faz o trabalho de acolhimento na casa espírita não estiver muito atento e disponível, ele não dá conta de poder atender a avalanche de pessoas em regime de insegurança, carência e dependência que procuram a casa espírita. É aquela pessoa que não é capaz de se sentir saciada. Você pode emprestar-lhe toda a atenção e o tempo. Ela está tão ressecada como o deserto, que tudo que cai parece que desaparece. Ela tem fome de ser ouvida. Ela tem fome de que alguém lhe olhe. Quantos hoje, no mundo tão turbulento qual aquele que vivemos nesses dias, experimentam a necessidade de sentar ao lado? Porque hoje nós não conversamos mais. Os nossos equipamentos eletrônicos subtraíram as nossas relações de gente. Porque nós ficamos, parece, extraterrestres numa sala, 4, 5 pessoas, cada um com o seu celular, consultando o seu celular. E nós não conversamos. E às vezes nós conversamos com a mesma pessoa dentro da casa pelo celular. É patético isso, não sei se acontece isso para cá, ou se é só para o Pará, porque Bauru deve ser uma coisa diferente. Perdemos o viés do toque, do afago. Eu não estou nem falando da televisão, a televisão já foi ultrapassada. Agora são as redes sociais que criam relação de 1000 comunidades e você não se relaciona com ninguém de verdade. Ainda porque muitos que você acha que se relaciona bem é um fake. E quando você vai para o encontro amoroso, se for uma relação amorosa, você descobre que o outro que está lá não é um outro, é uma outra. Como vi uma jovem que ia sair de Belém para uma outra cidade do norte para o encontro amoroso, mas simplesmente o Paulo a quem ela ia encontrar não era Paulo, era Paula. Era um fake. E ela estava apaixonada, e quando ela descobriu que era Paula, disse, agora já que é Paula mesmo, eu vou, e foi. Nós estamos tão esgarçados, estamos tão vulneráveis, que perdemos o senso e o tento. Ganhamos em quantidade o que perdemos em qualidade, e não foi substituído por tanta qualidade. Nós precisamos resgatar o diálogo, a conversa. Nada contra a tecnologia, cujas crianças hoje estão hipnotizadas nessa geração que faz do iPhone, do tablet, o seu instrumento de comunicação quase único, o seu brinquedo. As crianças deixaram de brincar, é só tablet. E se você tira, ela passa meia hora com síndrome de abstinência, fica irritada, agressiva. Tudo porque ela está dependente de uma tecnologia, falando de uma disfuncionalidade, de um relacionamento de criança, que não consegue ser com uma outra criança, ou não consegue ser com um adulto. Até porque o adulto também está no seu equipamento. E o amor aí está posto, nos ensaios, nas tentativas. E as pessoas estão tão desnorteadas que aí surgem os modismos, quase sempre envolvendo o sexo. E agora, se alguém já acha que o casamento, como diria o Simonetti, é uma fortaleza sitiada, quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar, hoje em dia, eu vi outro dia, o poliamor, 3 pessoas casaram, 2 mulheres e um homem, e casaram a 3, registraram em cartório, bateram foto, Instagram, comunicaram para o mundo, dizendo que é o poliamor. Aí eu lembrei de um amigo, cuja um companheiro quase que em comum, casado, se apaixonou por uma outra mulher. E foi ao encontro dessa outra mulher que ele se apaixonou e começou a ter uma relação extraconjugal. A mulher, esposa, descobriu. E aí ele foi morar com a outra. Mas ele foi com a outra e ficou com saudade da esposa. Aí começou a se relacionar com a esposa, como se a esposa fosse a outra agora. Aí ele voltou com a esposa, que era a primeira relação, mas não conseguiu se desprender da segunda. E aí ele conseguiu convencer a esposa de manter as 2 relações. E num acordo a 3, manteram. Já que já estava a 3, o relacionamento a 3 mesmo,
Ele conseguiu trazer a outra para dentro de casa. E aconteceu que as duas se apaixonaram uma pela outra e botaram ele para fora. Será que isso é poliamor? Ainda bem que não foi no Pará isso. Deve ter sido para o sul, não no sudeste. Nós perdemos a mão do amor. Estamos precisando andar com mais cautela. Precisamos olhar mais, sentir mais. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é uma viagem que se faz pela via do outro. Mas para amar o outro é indispensável que a si se ame. Ninguém ama ninguém se a si não se ama. Mas ninguém se ama solitariamente. Eu só me amo se eu tiver um protagonista, o meu contraponto, alguém que me espelhe. É o outro, é o próximo. A relação de amor, ela é necessariamente social. Por isso ninguém pode amar o divino a pretexto de amá-lo soberanamente em regime de exclusão social, apartando-se da sociedade. Pode desenvolver algumas competências de concentração, mentalismo, jejum e várias habilidades mentais, mas não podemos tomar isso como amor, porque quando esse guru vier para a sociedade e ver aquela fila bonita do supermercado e alguém entrando na fila, ou no trânsito alguém fazendo uma entrada desconcertante, esse guru perde a sua luz e vai para cima do outro mesmo, porque ele não aprendeu a conviver com gente. Ele pretensamente desenvolveu o amor a Deus, mas como ele pode amar a Deus se ele não ama aquele que convive com ele na posição de um vizinho, que é um vizinho chato, que incomoda, que mete a furadeira a qualquer hora do dia e da noite, que não cumprimenta quando desce no elevador. O amor é uma substância que envolve um autoencontro. Nós não estamos habilitados a exercitarmos o amor se nós não nos encontramos ainda. O autoconhecimento proposto por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos fala-nos dessa magia do autoencontro, valendo-se do espelho que são os outros e especialmente o inimigo, para que eu possa me aperceber de mim mesmo, me aproximar de mim mesmo para me amar. E amar-se não é dizer que eu sou o tal, que eu sou o cara, que eu sou a mulher. Amar-se é poder estar em dia com a tua imaturidade, com a tua maturidade. É poder perceber que tu és feito de sombra e luz. Tu te dás conta onde está o teu calcanhar de Aquiles, aonde estão as tuas áreas pantanosas, mas também aonde está o jardim que tu és capaz de usufruir, aonde está o pomar, no terreno da tua vida, aonde está o pomar, mas aonde está a área pedregulha, de difícil acesso. Auto-amar-se, portanto, é poder lidar consigo mesmo e fazer um movimento de auto-acolhimento para o movimento de transformação indispensável que o processo do esforço viabiliza, gerando a iluminação. E essa dinâmica é que nos habilita a poder chegar com o outro, para poder exercer um amor num outro que é parecido conosco, também é feito de contradições, de ambiguidade, um outro que te revela, porque ele tem tantas coisas parecidas com você que você odeia. Toda pessoa que você odeia, ela é muito parecida com você. Se a pessoa é ditadora, pode contar que você é autoritário, e por isso você não gosta de uma pessoa ditadora. O Trump que você odeia, ou o Kim lá da Coreia do Norte, ou o Maduro na Venezuela, veja o que tem a ver com você se você fica possesso quando você tem notícia deles. Se você tem um Maduro dentro de ti, muito imaturo,
Tem um Kim dentro de você que não enxerga bem, que brinca de ser criança sendo o governador de uma nação. Ou seja, o alto amor, ele vai me dar a possibilidade de eu chegar com o outro e poder acolher o outro do jeito que o outro é. E poder perceber que o outro também comigo faz parte do encontro com o divino. De que nós celebramos a presença do divino quando nós nos encontramos numa relação de esforço pela via da amorosidade crescente. E de que amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a emoção, portanto, com todas as forças, com toda a nossa atividade física, com toda a nossa mente, o entendimento, a intelectualidade, amar a Deus com toda a alma, com toda a nossa transcendência, significa usar todas as potências da alma na relação com o outro, porque o outro é a via de acesso a Deus. Se eu não consigo buscar nessa triangulação indispensável, eu, o outro e Deus, na centralidade o amor, eu vou estar patinando, achando que amor é dependência, confundindo amor com egoísmo. Quantos de nós confundimos o amor com ambição? Às vezes o acasalamento não é porque é amor, o acasalamento é porque é um alpinista social que encontrou no outro a oportunidade de prospectar-se dentro da sociedade. Allan Kardec diz isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Há um interesse que subjaz a relação e ela não se mantém, e por isso ela gera uma aflição. Ele coloca isso no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Ou é a vaidade. Você não casa com a pessoa porque se ama, você casa porque ela é bonita. E ela é um troféu, ele é sarado, ele é bem dividido, todos os músculos, ela tem um corpo de uma musa, mas você a ama. Essa relação com o tempo, ela não subsiste, porque não há corpo que se mantenha jovial nessa ditadura da beleza juvenil que o Brasil experimenta. Então o casamento logo cede, porque não havia amor, havia vaidade, disse Allan Kardec, de poder apresentar alguém que você conseguiu desposar, e é alguém famoso, é alguém que tem status, alguém que é bonito. Por isso que é melhor casar com as feias, dizia um amigo, até por uma questão de economia, porque com o tempo só piora. As bonitas deixam de ser bonitas. Ele jocosamente dizia assim. Então, o relacionamento de amor, ele vai, portanto, ganhando um novo colorido à proporção que eu vou me descobrindo, e aí eu vou me dando conta de que eu não amo você, eu amo uma parte de você, de que eu não amo você, uma parte de mim ama você, eu não amo você como você é, como um todo. Às vezes eu amo o brilho intelectual de alguém, e eu acho que eu amo aquele alguém, não, eu amo o brilho intelectual dele, ou eu amo o corpo daquela pessoa. Quantas mães acham que amam o filho sobejamente, mas na verdade elas são encantadas, primeiro porque são mãe, e segundo, porque o filho joga muito bem tênis, e é um campeão da cidade, e ela se esquece do filho como um todo, mas ela não ama o filho integralmente, tanto é que ela claudica na educação dele, faz uma série de licenças, perdida, hipnotizadas, com um zoom que ela dá numa habilidade artística ou desportista que ele tem. Quem olha assim, pretensamente, aquela mãe ama de uma forma colossal. Não ama. Ela ama um pedaço do filho. Se ela amasse o filho, ela saberia como lidar com ele como um todo. Quantos de nós amamos um pedaço do outro e generalizamos como se o outro fosse tudo aquilo? E quantos de nós apresentamos essa ambiguidade? A gente ama, mas ao mesmo tempo não ama. Parece maluquice, mas é. A gente ama alguém que a gente está construindo aqui, mas esse alguém, dado momento, revela uma memória do passado entre eu e ele, ou entre eu e ela, e essa memória emerge, e eu sinto uma aversão que eu não sei explicar de onde vem. Vi recentemente uma ocorrência dessa ordem, quando uma amiga me dizia sobre a relação com uma filha. Ela fez uma adoção com o parceiro, com os filhos, uma adoção familiar, com o sim de toda a família, um casal e 3 filhos.
adotaram mais uma criança. Quando adotaram, descobriram que tinha uma outra criança que veio junto, que era irmã, também estava abandonada, e que deveria vir junto. Com a consciência espírita e com o olhar profissional que eles têm, eles não titubearam em buscar a outra criança. E a outra criança, porque se separar dos pais já é uma dor, a dor ela se amplia quando os irmãos são separados em doações. Então, se preconiza, do ponto de vista psicológico e social, que a adoção ela seja dos irmãos juntos, que já perderam os pais. Então, ela foi e buscou a outra, a criança B, simbolicamente aqui, para nos comunicarmos. A criança A era uma criança normal, fazia tolice, fazia as coisas direitinho, coisas erradas, não, criança normal. A criança B era uma criança politicamente certa, fazia tudo certo, graciosa, chamava atenção onde chegava, brilhava, mas ela sentia ódio daquela criança B. Ela dizia, eu não sei explicar, eu nunca senti esse sentimento que eu sinto pela minha filha B. Ela me toca, eu sinto dor. Ela me massageia os pés, eu sinto dor no abdômen. E eu deixo para que ela não perceba a minha rejeição. Mas é inevitável, porque ela vem e me abraça, eu tenho dificuldade de abraçá-la. E às vezes eu tenho um momento de ternura. Às vezes eu tenho vontade de fazer uma carícia. Mas a maioria das vezes eu tenho repulsa por ela. E essa repulsa, por quem sente, de quem sente, normalmente a pessoa não se dá conta da extensão, mas a família toda percebia. O processo chegou a tal ponto que o esposo disse para ela, ou você atende melhor e melhora a sua relação com a criança B, ou nós vamos nos separar, que eu não aguento ver o que você faz com a nossa filha. Ou seja, a relação veio e ameaçou a conjugalidade. Os outros filhos denunciavam para a mãe que ela precisava melhorar, e ela não conseguia melhorar, estava buscando ajuda. E a criança B, infatigavelmente filial, amorosa com a mãe. A mãe dizia assim, às vezes eu vou, está no corredor as florezinhas colocadas no corredor para me receber. E um dia, ela se aproximou de mim e disse, mamãe, tu não me amas, não é? Eu olhei para ela e disse, não, minha filha, eu não amo você do jeito que você merece, mas eu me comprometo com você que um dia eu vou amar com amor do tamanho do universo. E as lágrimas da criancinha rolando, de 7 anos, rolando. Na reunião mediúnica, num término de reunião mediúnica, um benfeitor valeu-se de um médium e dirigiu-se a ela. Disse, minha filha, vocês estão multissecularmente trocando de posição. Ora um se vinga e o outro fica na posição da vítima. Na encarnação posterior, inverte a posição. A vítima se transforma no algoz e o algoz da reencarnação anterior se transforma em vítima. E esse movimento vocês vêm fazendo multissecularmente. Eu quero lhe dizer que a sua filha B, ela já perdoou você antes de reencarnar. Agora é a sua vez, é a sua parte. Essa amiga me dizia isso e chorava, e dizia, Alberto, eu não consigo. A cristalização em zonas de remorso de outras vidas era de tal ordem que assomavam do inconsciente e impediam aquela mãe de poder amar maternalmente. Como pode fazer uma mãe que se disponibiliza a sair para atender um filho que não é da sua barriga, que é do seu coração, mas cuja vida lhe trouxe como um apêndice, porque se fosse de fato para ela fazer a adoção, talvez ela não o fizesse. Veio, porque veio a criança A antes.
e em seguida era inevitável que a criança B chegasse para a reconciliação necessária. Assim sendo, caríssimos amigos, a vida nos desafia aqui e acolá com convites para que celebremos a autossuperação, colocando um pouco mais de amor de pai, de mãe, de irmão, de amigo, de companheiro de centro espírita, colocando um pouco mais desse sentimento enobrecido que é o amor que deve galvanizar as nossas vidas, como sendo a excelência da construção de uma capela na relação com o outro para encontrarmos a divindade. Porque é na relação de amor que nós exercemos com o próximo que nós conseguimos a vida eterna, como o mestre dos mestres diria ao mestre humano, um doutor da lei naqueles tempos, há 2000 anos atrás. E no palco da vida, nós temos ao nosso lado vários mestres, vários desafios que nos demandam a possibilidade, desde o lar até o trabalho, a fazermos o exercício e a atualização desse amor que tem tardado em nossas vidas. Não confundamos o amor com ambição, com interesse, dependência, carência, sexo, paixão. Não confundamos o amor com ciúme, com inveja, com posse, com ambição. Não confundamos. Nada obstante, esses conteúdos podem estar presentes no amor que temos, porque não conseguimos ter um amor límpido, puro. Nós apresentamos um amor que aqui e acolá tem essas impurezas, mas descobri-las para transmutá-las, transformá-las e integrá-las na nossa vida cotidiana é dar à nossa alma a possibilidade de fulgir, de brilhar e podermos degustar o encontro com o divino na nossa movimentação cotidiana. Nos dará a oportunidade de poder fazer e celebrar a descoberta de Deus, aonde estivermos, a sós ou acompanhados, mas necessariamente no movimento de amor, nós deveremos celebrar o encontro com a divindade através da superação dos nossos limites, vencendo pendências internas, transformando imaturidades em maturidades, e podendo estar fazendo da nossa vida um espaço, um campo de transformação, no qual nós seremos os principais usufrutuários por todas as transformações que conseguirmos operar na alma. E poderemos um dia, quiçá, ainda nessa vida, sentir tanto bem-estar, que mesmo diante da doença, da ingratidão, do abandono, do esquecimento, mesmo diante de uma traição, nós estaremos tão impregnados de uma amorosidade que nós elaboramos a partir de nós, que a atitude do outro de não correspondência não será capaz de nos tirar da trilha que estamos seguindo, à luz do pensamento espírita, seguindo na direção crística, nas suas pegadas. E se estivermos nesse ponto, nós estaremos, com certeza, sentindo na nossa própria alma a resposta grandiosa que Jesus deu àquele homem, quando ensejava dizer de que efetivamente a nossa relação uns com os outros, ela é a plataforma através da qual Deus se materializa. E em Deus, descobrindo, desvelando-nos uns com os outros, nós não teremos de modo algum a nossa fé abalada em nenhuma circunstância, porque a fé não será um expediente intelectual teórico, será uma experiência vivencial que deverá compor o nosso acervo de maturidade enquanto espírito, na expansão da claridade que é a nossa natureza essencial, que somos na existência que ora experimentamos, usando um corpo que tem seu tempo de validade. E quando conseguirmos isso, o exercício desse amor, substituindo, portanto, essas negatividades,
para poder elaborar um amor mais rico, mais belo, mais puro, mais efusivo e mais efetivo e mais afetivo, nós haveremos de poder estar também sendo uma referência, ainda que singela, de que Deus nos ama para os outros. Deveremos ser um bilhete do divino a alguém que circula conosco em casa, no trabalho. Deveremos ser uma nota falando da harmonia cósmica para alguém que, em nos olhando, nos observando, na posição de vizinhos, de companheiros de vida comunitária ou do centro espírita, haverão de poder perceber através de nós, de que nós já conseguimos espelhar um pouco o divino Criador das nossas vidas. Porque como filhos, estaremos refletindo a grandiosidade do Pai maternal. E assim, não precisaremos de modo algum perguntar, como faz o poeta na sua indagação repetida, buscando Deus, alhures, e podendo vê-lo através de tudo pelo quanto ele se revela no cotidiano da vida em que a natureza nos convida a meditar. Quando o poeta diz: quem foi que fez o sol tão vivificador, e sua luz esplendente e cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica, o raio, a chuva, o vento, o trovão, a primavera, o outono, o inverno e o verão, o perfume das flores, o som, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho e o ultravioleta, e fez da lagarta surgir a bela borboleta, os clarões da luz do sol e o cantar do rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa de um inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade à incrível pulga saltitante e fez o passo lerdo tardo do elefante, o colibri com nímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, e o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel, o tubarão, a ostra, o golfinho, a baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia, e o instinto de conservação como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredirem as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundo que nós nem nos apercebemos, os gênios tutelar e arcangelicais, imerso nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter. A artista ímpar e ilimitado, me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação quem criou tudo isso com tanta perfeição. Quem dá sem perder nada, paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, governando e agindo, protagonizando e dirigindo. Quem tem tanto poder? Pergunto a outras vozes, quem me poder dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Obrigado. Então, caros amigos, não é amor tudo aquilo que chamamos de amor. Amor não pode ser confundido com ambição, com dependência, com ciúme, com carência, com sexo desmedido ou com paixão não amadurecida. O amor verdadeiro exige aproximação, conhecimento, reciprocidade. Ele não é apenas um encontro físico, é uma entrega da alma. Se você deseja amar de fato, comece por si mesmo. Reconheça as suas sombras, as suas feridas, para que o amor que você ofereça não seja um reflexo de dor, mas de luz.
Porque o amor cósmico, o amor divino, está alinhado com as leis perfeitas da vida: dar, servir, acolher. E se você deixar que esse amor entre em você, alojado no coração, então você ajudará a manifestar Deus no mundo, não com grandes gestos necessariamente, mas com presença, com gentileza, com verdade. Que possamos viver esse amor de modo autêntico, e que nosso comportamento seja reflexo daquilo que proclamamos. Que assim possamos todos, hoje e sempre, descobrir o amor que não se confunde, que não fere, que não drena, mas que liberta e eleva. Muito obrigado a todos.